Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TVL o vereador Silvio Zimmermann do PSDB. Tudo bem, vereador? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui novamente. Vereador, como está sendo o seu trabalho de parlamentar aí, juntamente com a missão de ser líder do governo na Câmara? Bom, cada vez mais a gente vai se adaptando à função de vereador, que para mim é nova e nunca fiz, nunca escondi. Desde que assumi o cargo, disse que era um vereador novo, desses da renovação, e que teria muito a aprender. E tenho aprendido a cada dia, a cada sessão é algo novo. E a função de líder de governo, como já falei mais de uma vez, qualquer um dos vereadores do PSDB ou da base aliada poderia fazê-lo, mas eu faço com grande honra. O meu compromisso com o governo é neste primeiro ano ser líder do governo. Isso tem me dado também bastante trabalho, mas também muito aprendizado. E é importante quando a gente consegue aprender algo novo, algo diferente. E eu também tenho a oportunidade de participar muito das ações do governo e saber o que está acontecendo na cidade de Blumenau. Vereador, nós da TV Legislativa temos acompanhado bastante aí o seu trabalho, principalmente nas suas visitas às empresas, destacando, conhecendo e publicizando os empreendedores aqui da cidade de Blumenau. É uma forma que eu encontrei de fazer com que o meu mandato sirva como um instrumento de valorização do setor produtivo de Blumenau. Afinal de contas, é o setor produtivo que gera emprego e que gera renda na cidade de Blumenau. Com emprego e renda tem impostos para que todos os poderes possam se constituir. O poder executivo, o judiciário, o legislativo, todos eles vêm dos impostos das pessoas, não produzem riqueza, não produzem renda, e são os trabalhadores, empresários e empreendedores de fato que merecem o nosso apoio e a nossa valorização. Então eu tenho procurado difundir o que é feito em Blumenau, produtos de Blumenau, ideias de Blumenau, empreendedores e trabalhadores que contribuem para o desenvolvimento econômico, social e humano da cidade de Blumenau. E eu faço isso com grande prazer e com grande honra. Eu sou administrador, valorizo todo esse processo de desenvolvimento econômico, sou um apaixonado pela história, um entusiasta da história da cidade de Blumenau e conheço bem todo o processo de desenvolvimento econômico da nossa cidade e tenho valorizado o máximo possível quem de fato gera e constrói a cidade de Blumenau. E são muitas empresas, não é, vereador? O senhor já visitou dezenas de empresas e tem mapeado aí outras tantas para serem visitadas, contando um pouco da história, contando um pouco do trabalho, do empreendedorismo de cada uma delas. Isso, e são as mais variadas. E o blumenauense, de forma geral, e me incluo nessa lista, não sabe tudo aquilo que é produzido em Blumenau. As pessoas não conseguem imaginar a força produtiva, o empreendedorismo da cidade de Blumenau. Ontem mesmo eu tive uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e analisei alguns dados da Praça do Empreendedor. Para se ter uma ideia, o número de empresas novas em Blumenau é de aproximadamente 200 empresas por mês. Imagina o que é isso? É muita coisa. Então temos um saldo positivo de geração de empresas, de aproximadamente 200 empresas por mês que se constituem na cidade de Blumenau. Isso é um diferencial da nossa cidade. E outro diferencial também é que o entorno da cidade de Blumenau é muito empreendedora. Se formos para outras cidades, por exemplo, Joinville, o entorno de Joinville é constituído por cidades pequenas e de menor importância, muito menor importância do que a cidade de Joinville. Blumenau não, nós temos ao lado Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode, no primeiro entorno. Sim. Temos Brusque, Jaraguá e outras cidades no segundo entorno que contribuem para o fortalecimento de um grande polo econômico aqui na cidade de Blumenau. Certo. Outras visitas estão mapeadas? Sim, pretendo fazer essas visitas até o final do meu mandato. Que bacana. Vereador, vamos falar um pouquinho aí sobre o seu trabalho aí, em função até de
reuniões que foram feitas aí com empresários, até mesmo de uma comissão que foi colocada à disposição aqui na Câmara de Vereadores, que trata aí da lei das micro cervejarias e brewpubs aqui da cidade de Blumenau. Essa lei acabou sendo apresentada na Câmara de Vereadores, ela foi analisada pelas comissões, foi analisada por todos os parlamentares, acabou sendo aprovada e foi encaminhada ao Executivo. E esse projeto, de sua autoria, acabou sendo sancionado pelo prefeito. E agora é uma realidade. O que diz realmente esse seu projeto, do que ele trata? Trata inicialmente de um desejo meu e do vereador Caminha de apoiar de alguma forma as cervejarias artesanais da cidade de Blumenau. Somos a capital brasileira da cerveja, já estávamos encaminhando para isso na campanha. Então, na campanha de vereador, eu propus esta legislação, assim como também o vereador Caminha propôs a apresentação de uma legislação no sentido de valorizar a produção artesanal de cerveja no município de Blumenau. E a gente pode ver um contexto histórico muito interessante. Na virada do século XIX, 1800, para o século XX, para 1900, havia em Blumenau aproximadamente 30 cervejarias. Talvez tenha sido em Blumenau o nascimento das primeiras cervejas de pré-industrialização no Brasil. Embora o contexto histórico brasileiro traga outros locais, como produção de cerveja, como Petrópolis, por exemplo, era feito de forma muito artesanal. Mas foi aqui em Blumenau que no século XIX se consolidou a produção de cerveja, não posso dizer que é industrial, mas pré-industrial, no Brasil. E todos os insumos eram trazidos da Alemanha. Todos os insumos então vinham, era de origem europeia pela própria relação que a cidade de Blumenau tinha com a Alemanha. Então a cervejaria Heinrich Rosen, como a Feldmann, primeiro a Rosen, depois a Feldmann, deram o processo inicial de fabricação industrial de cerveja no Brasil. E se extinguiu todo esse processo na Primeira Guerra Mundial, porque o canal de comunicação a partir da Primeira Guerra Mundial não podia mais ser aquele de importação ou de exportação desse tipo de produto. Tinham outras complexidades, outras necessidades, e a dificuldade da navegação nessa época, então, fez com que essas cervejarias encerrassem a sua produção. Em 2005, nasceu a Eisenbahn, que deu um novo gás, imagina, 100 anos depois, deu um novo gás, quase 100 anos depois, Sim. Deu um novo gás à revitalização desse processo de fabricação de cerveja em Blumenau. E ela foi um grande sucesso, ela é um grande sucesso, e hoje já faz parte de um grupo cervejeiro internacional. Hoje a Eisenbahn é um player internacional. Sim. Nasceu aqui em Blumenau em 2005. E outras cervejarias nasceram, como a Bierland. Hoje a Bierland está em todo o Brasil. Em todos os estados do Brasil se pode consumir Bierland, que leva o nome de Blumenau, a qualidade do produto feito aqui, para todos os estados do Brasil. A cerveja Blumenau, que é a mais nova, mas também já tem se destacado internacionalmente pela qualidade e a diferenciação das suas cervejas. Então nós tínhamos que encontrar um meio de facilitar a produção, por quê? Sendo capital brasileira de cerveja, temos 3 ou 4 cervejarias. Imagina se todas elas são compradas, se elas se tornam, e devem se tornar, um player internacional, se elas fossem compradas pela Ambev. Acabou, então, sai da mão de blumenauenses essa indústria, que gera emprego, gera riqueza, atrai turismo e fortalece a marca de Blumenau. Então essa legislação veio ao encontro de facilitar a criação do que se chama de brewpub. Brewpub é o bar ou local que produz e vende no mesmo local a sua própria cerveja. Então, o vereador Caminha, eu discutimos com a Escola Superior de Cerveja e Malte, com a Associação Catarinense de Cerveja Artesanal, com outros empresários, com órgãos do município, Vigilância Sanitária, FAEMA, com Secretaria do Planejamento. Trouxemos para a reunião também representantes da BRK, que faz o tratamento do esgoto de Blumenau, por o seguinte: acordamos e fizemos uma legislação de que, a partir de então, da sanção desta legislação, a cerveja artesanal não seria mais considerada algo industrial, não seria mais obrigatoriamente produzida em zoneamento industrial, que era o primeiro empecilho. Eu quero abrir uma fábrica de cerveja.
Então tem que ir para zoneamento industrial. Mas, poxa, minha fábrica de cerveja tem 30 metros quadrados. Não, a legislação entende que é uma indústria, vai para a zona industrial. Já inviabiliza muita coisa. E o segundo, e bastante importante, que deve ser levado em conta, que é, uma vez na zona industrial, fabricando efluentes líquidos, o cidadão, o empresário, teria que fazer uma estação de tratamento de efluentes líquidos. Aí vai investimento entre 300 e 500 mil reais, o que inviabiliza, né, marcas pequenas. Sim. Fizemos um entendimento que a BRK daria um termo de aceite de efluentes líquidos, então o produtor da cerveja pode colocar o efluente diretamente na rede municipal de tratamento de esgoto. Então, economizando aí já uma fortuna para iniciar o seu negócio. O que nós queremos? Quem são essas pessoas que terão os brew pubs? Que, aliás, ontem inaugurou o primeiro em Blumenau e ele fica no Shopping Neumarkt. Já de imediato. Eu acredito que até o final do ano teremos umas 10 marcas novas de cerveja em Blumenau. Ou seja, será impossível para uma marca grande comprar todas. Pode comprar uma, pode comprar duas, pode comprar 3. Mas 10, 15, 20 não. Vai ficar uma operação muito complexa, mesmo porque o brewpub também não pode produzir em escala industrial. Ele vai produzir um limite anual, né, de 10 mil litros por mês, serão 120 mil litros por ano, que será caracterizado como brewpub. Que bacana. E esse projeto acabou sendo aprovado aqui e foi sancionado pelo prefeito. Isso. Nós fizemos o seguinte, discutimos com todas as pessoas, fizemos uma indicação ao Executivo Municipal, para que ele pudesse avaliar também. Sugerimos ao Executivo Municipal que desenvolva ações para a promoção também do cervejeiro caseiro. Esse não vai conseguir comercializar, porque ele não vai ter autorização do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uhum. Então, é isso pelas condições. Agora, se ele quiser investir 30, 40, 50 mil, né, para ter as adequações que o Ministério da Agricultura exige, ele vai conseguir comercializar sim. Mas, via de regra, o caseiro não vai ter tanta facilidade para vender o seu produto. Sim. Então, nós sugerimos ao Executivo que analisasse uma forma de valorizar. O Executivo já fez promovendo uma abraçagem coletiva no centro da cidade. Conversei com o secretário Ricardo Stodi, que vai fazer outras ações. Agora vão fazer uma tampinha para a cerveja com o selo Blumenau Capital Brasileira da Cerveja. Então, encontrar pequenas formas de valorizar a cultura cervejeira. E isso deve ficar muito claro que não é uma apologia ao alcoolismo, mas sim a uma indústria que gera emprego, gera riqueza, gera divisas e atrai o turista para a cidade de Blumenau e para toda a nossa região. Eu tenho conversado com vereadores de outras cidades para que repliquem essa lei nas suas cidades. Então, só dando continuidade ao que nós fizemos, discutimos, encaminhamos ao Executivo como uma indicação, o Executivo devolveu com uma mensagem, que ele se transformou num projeto de lei, passou nas comissões, foi aprovado e sancionado simbolicamente pelo prefeito no dia 2 de setembro, aniversário da cidade de Blumenau. Pois é, vereador. O senhor, além dessa proposta que acabou se transformando em lei, o senhor fez uma outra proposta na semana passada, justamente tratando aí da Rota de Lazer, que acontece hoje, todos os domingos, aqui na cidade de Blumenau. Aliás, é uma lei proposta, inclusive, pelo senhor. Hoje é uma lei, a Rota de Lazer, mas o senhor quer ampliar um pouco mais isso. Quer levar a Rota de Lazer também aos bairros. Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Claro. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos conversando com o vereador Silvio Zimmermann, do PSDB, ele que é o líder do governo na Câmara. Vereador Silvio, nós falamos aí no bloco passado sobre um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, tratando aí da lei das microcervejarias aqui na cidade de Blumenau, e brewpubs, e falamos também no finalzinho sobre a Rota de Lazer. Hoje existe a Rota de Lazer, que é o fechamento da principal rua aqui da cidade de Blumenau, a Rua 15 de Novembro, aos domingos, mas o vereador quer ampliar um pouco mais a Rota de Lazer aqui na cidade, inclusive levar aos bairros, vereador. Isso mesmo. Eu tive a oportunidade de conduzir esse programa quando fui presidente da Fundação Cultural de Blumenau
e conseguimos consolidar esse programa em Blumenau. Hoje ele é conhecido, ele é reconhecido pela sociedade, e esse tipo de programa do executivo, ele só pode funcionar, só pode aumentar quando há o reconhecimento e a participação da sociedade. Seria inviável, seria improdutivo e não teria razão nenhuma se não tivesse o entendimento e a participação da sociedade. Isso precisou ser construído ao longo do tempo. Eu lembro as primeiras vezes que nós fechamos a Rua 15 aos domingos de manhã, a quantidade de reclamações de pessoas indignadas que não entendiam o porquê, qual é a razão de fechar uma rua da cidade. As pessoas dizem, poxa, mas não tem espaço para o carro, como é que ainda vai fechar ruas? Ao longo do tempo as pessoas foram entendendo, não só entendendo, como também participando. E hoje, quem vai ao domingo na Rota do Lazer, e eu tenho o hábito de convidar as pessoas, tem dia que não dá mais para andar. Ela está completamente tomada pelo público blumenauense. Isso para mim é motivo de orgulho e satisfação. Eu vou com meu filho, eu vejo gente passeando com cachorro, né? Todos os tipos de públicos inseridos em harmonia. A ABC Ciclovias está lá alugando bicicletas, outras atividades. Existe todo um comércio que está se voltando a esse Cindy nicho, Lojas e Hotel Plaza fizeram um programa muito legal, fazendo que os grupos de dança folclórica fizessem ensaios abertos lá na Rua 15 também, aos domingos de manhã, e é um programa maravilhoso, maravilhoso mesmo. As pessoas se encontram, conversam, é uma grande praça, um grande espaço de lazer. Então, vendo essa consolidação, quando eu assumi pela primeira vez uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores, minha primeira legislatura teve um mês só, eu apresentei uma lei regulamentando a Rota do Lazer, porque eu via a necessidade de fortalecê-la, de dizer quem faz o quê, que horário funciona, para que a comunidade não tivesse dúvidas, para que ela pudesse ser realizada sempre. E ela só não será realizada em casos fortuitos, como o desfile do Oktoberfest, por exemplo. Não podemos impedir o desfile para a realização da Rota do Lazer. Mas fora esses casos, eu sugeri ao Executivo, por meio de uma indicação, que estudasse a possibilidade de ampliação de espaços e de horários. Hoje ela vai das 7 da manhã às 5 da tarde, mas quem sabe ela já pode avançar. Pode ir para as 6, para as 7, para as 8 horas, dependendo da capacidade do Executivo de realização. E também indiquei ao Executivo para que aos domingos eles fizessem um estudo, ver quais corredores de ônibus que têm um fluxo muito menor possam ser usados também como espaço de lazer fundamentalmente para ciclistas, para que tenham a segurança de transitar, de pedalar, né, os atletas pedalar nesse espaço destinado aos ônibus, que no domingo tem um fluxo muito pequeno. Então, está na mão do Executivo, eles estão fazendo análises, estudos, já recebi algumas respostas e aproveitei para sugerir também que pelo menos uma vez por mês, para que se iniciasse essa mesma proposta nos bairros de Blumenau. Eu sugeri que nesse primeiro momento fosse a Itopava Central. Certo. Seria legal, simbólico, fazer na Vila Itopava, mas talvez seria um público muito restrito, fazer na Itopava Central, encontrar uma rua na Itopava Central que fizesse, e também no Garcia. Com isso também leva para perto das intendências que têm a capacidade administrativa de coordenar e realizar e fazer com que o público seja atraído, né, para que entenda essa proposta, e descentralizar também os serviços do município de Blumenau. Que legal, bacana. E onde seria no Garcia? Já tem alguma ideia? Cabe uma análise do Executivo para apontar qual seriam as melhores. Quando eu fui presidente da Fundação Cultural, eu fiz algumas vezes já descentralizadas, e nós escolhemos naquele momento, que era muito inicial, fazer em escolas. Eventualmente fechar uma parte da rua na frente da escola, e houve um resultado de público, sim. Que bacana. E isso agora está a cargo do Executivo? Do Executivo. Foi uma indicação para que, se eles acharem conveniente, importante e que se possa realizar, que se realize. E eu vou cobrar, obviamente, e se eles fizerem, eu vou participar. Vereador, no mês passado foi um mês de muita festa, o mês de setembro foi um mês de muita festa aqui na cidade de Blumenau, né, o aniversário da cidade, e dentro desta programação do aniversário da cidade, a transferência simbólica da prefeitura, né, justamente lá para a Vila Itopava. O senhor acompanhou de perto, mesmo porque esse foi um pedido seu através de um projeto de lei, não é? Foi uma proposta legislativa de minha autoria também, que faz o seguinte:
trabalhando nesse sentido da descentralização dos serviços de Blumenau. Eu acredito que nós temos que encontrar um caminho para fortalecer a descentralização. E claro, isso deve ser feito aos poucos, não pode ser do dia para a noite. Mas temos que fortalecer, inclusive financeiramente, transferir o financeiro, transferir o orçamento para a decisão de quem está mais perto. E Blumenau tem características geográficas complexas, ela é cortada por um rio e por uma BR. A cidade é comprida e de norte a sul da cidade são aproximadamente 60 quilômetros, algo nesse sentido. Então é muito difícil que o executivo municipal tenha controle de absolutamente tudo. Então a minha proposta legal, que se tornou uma lei, é a transferência simbólica da sede do executivo municipal uma vez por ano para a Fundação Cultural, porque é um prédio importante, relevante para a nossa história, construído em 1875 pelo doutor Blumenau, pelo engenheiro Heinrich Kroberg, que serviu de sede da vila, sede do município, por um século. E está inserido num contexto do centro histórico do município de Blumenau. Então, uma vez por ano, no dia 25 de julho, a sede do executivo é transferida para cá, para o centro histórico, valorizando o prédio, valorizando a Fundação Cultural e toda esta região. Uma vez por ano para a Vila Itopava, para a Intendência da Vila Itopava, e uma vez por ano para a Intendência do Garcia, levando serviços, levando oportunidades, levando perspectivas para essas regiões. E o Executivo fez a sua parte, ordens de serviço, homenagem a ex-intendentes, valorização de aspectos culturais locais daquela região, e a Câmara de Vereadores também acatou um pedido, uma sugestão minha, de fazer uma sessão itinerante lá na Vila Itopava, foi realizada no Serrinha, e contou com a participação de alunos da região, com a comunidade, ouvindo os vereadores, fazendo pedidos, apresentando suas demandas, ocupando a tribuna livre. Teve gente que representava lá naquela sessão itinerante toda a comunidade, todos os aspectos da comunidade da Vila Itopava. Então foi muito legal, muito importante, foi a primeira vez que eu participei de uma sessão itinerante, proposta por mim, e eu fiquei muito feliz e honrado por o Executivo ter acatado, sancionado essa lei, e o Legislativo também ter feito essa sessão itinerante. A próxima agora é no Garcia. Em dezembro, se eu não me engano, agora de cabeça eu não sei, acho que é dia 17 de dezembro. A gente já pode começar as festas de final do ano lá na Intendência do Garcia, e nós agora estamos fazendo um esforço para que o Executivo concentre ações lá no Garcia para esse dia especial. Ô vereador, o senhor tem defendido muito, como líder do governo, a descentralização dos serviços da prefeitura, né? Tem pedido isso insistentemente ao governo, e alguma coisa começa a acontecer. A gente vê aí teve aí a descentralização por parte da Junta Militar, né? As carteiras de trabalho, agora as carteiras de identidade também. É esse o tipo de trabalho que o senhor vem reivindicando ao Executivo? Sim. Mais uma vez é no sentido de facilitar a vida do cidadão, né? A gente não deve exigir, e claro que isso é muito difícil para os poderes, né? Descentralizar, mas deve ser feito aos poucos e dando autonomia às intendências e a outras instâncias que podem vir a ser criadas. Mas então, já lá na Vila Itopava se pode fazer carteira de identidade. Imagina alguém ter que sair de lá, vir até aqui o centro de Blumenau para fazer sua carteira de identidade. Poxa, perde uma manhã, perde a tarde, eventualmente o dia, fica aqui uma hora na fila, e quando o serviço está lá, melhora a qualidade de vida impressionantemente. E é um serviço necessário, foi uma parceria que o município então propôs ao IGP, o IGP aceitou, e a partir daquela data da descentralização, né, da transferência simbólica da sede do município, foi acordado isso aí. E eu sugeri também ao Executivo Municipal que a junta militar fosse descentralizada, pelo mesmo motivo, para que os jovens em idade de se apresentar ao Exército não precisem se deslocar lá do extremo norte ou do extremo sul da cidade para se apresentar à junta militar. Certo. Ô vereador, e outros serviços deverão ser descentralizados? É um pedido parlamentar? Tenho estudado quais são as possibilidades para apresentar o Executivo, mas reforço aqui o meu compromisso e a minha vontade de fazer com que o maior número possível de serviços sejam descentralizados. Certo.
Vereador, o senhor faz parte aqui na Câmara de Vereadores da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Como está o andamento dos trabalhos desta comissão e qual o trabalho que efetivamente os vereadores fazem junto às micro e pequenas empresas aqui da cidade de Blumenau? Um dos trabalhos do parlamentar é ouvir muito antes de dar a sua opinião e antes de fazer alguma proposta. E nós estamos decifrando todos os números que envolvem essa atividade tão importante, que são as micro e pequenas empresas da cidade de Blumenau. Hoje já se entende, é um entendimento diferente do que se havia há 20 anos, que são as micro e são as pequenas empresas que geram no seu conjunto, na sua soma, mais empregos que as empresas grandes. Então nós temos que encontrar uma forma de valorizá-las. E veja bem, as políticas desenvolvidas por municípios são dentro daquilo que o município pode oferecer. O que o município pode oferecer de isenção fiscal? IPTU. E o IPTU ele serve de fato para uma empresa grande. E Blumenau tem uma política de desenvolvimento econômico exemplar. E aqui eu vou fazer uma digressão pequena do contexto histórico. Em 1968, o prefeito Carlos Kurtz-Adrosny, se eu não me engano, desenvolveu a política de desenvolvimento econômico de Blumenau. E ele, um ano depois, em 69, concedeu a primeira isenção fiscal e pequenos benefícios para uma empresa chamada Cetil. Foi criticado pela sociedade, foi criticado pela Câmara de Vereadores, onde já se viu conceder, deixar de arrecadar impostos para valorizar uma empresa. A Cetil foi a primeira empresa de tecnologia da informação do sul do país, dos 3 estados do sul. Hoje Blumenau é um polo de desenvolvimento de software e quase todas as empresas, todos os negócios de tecnologia da informação nasceram da Cetil. Olha a visão que o prefeito teve. E a partir daí, essa política de desenvolvimento econômico da cidade de Blumenau foi se consolidando. Agora nós vivemos um novo momento. E nós precisamos entender o que fazer para valorizar essas empresas. O município, o executivo municipal, no primeiro governo Napoleão, já deu um grande avanço, criando a Praça do Empreendedor, que coloca no mesmo local todos os entes necessários, todos os órgãos necessários para a abertura de uma empresa. Está lá o município, a junta comercial, facilitando a abertura de uma empresa em Blumenau. Então isso já dá velocidade, celeridade para quem quer empreender. Mas o que mais que o executivo pode fazer? O que ele pode valorizar? Já que o IPTU para microempresa, para pequena empresa, é irrisório. É um valor muito pequeno. Então nós temos que encontrar um meio de facilitar a vida do pequeno empreendedor, desburocratizar o máximo possível a sua atividade empresarial. Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando, discutindo com empresários, discutindo com o AMP, discutindo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, para propor a melhor política possível para essa atividade, para esse ramo da atividade que é tão importante. Vereador, obrigado pela presença aqui no programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Eu que agradeço. Tá certo. No Fala Vereador de hoje, conversamos com o vereador Silvio Zinnerman, do PSDB. Fala, fica por aqui. Voltaremos na semana que vem, conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.